Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa. Aos textos bíblicos. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos de 1 a 12. Em nenhum outro há salvação. Com o salmista vamos rezar o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Escutemos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente, nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. A expressão de São Pedro no final da primeira leitura: Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, é a alavanca para a nossa reflexão nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, olhando para a passagem do Evangelho de São João. A cena que nos foi narrada, nos foi anunciada pelo evangelista, é a seguinte: Jesus aparece mais uma vez aos discípulos que estão à beira do mar de Tiberíades. Eles estavam juntos, eram 7 os que estavam reunidos. Embora não estivessem todos os 11, estavam 7. 7 também é o número da perfeição. Num dado momento, Simão Pedro disse: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Eles entraram na barca e foram para a pescaria. Mas naquela noite não pescaram nada. Atente-se ao detalhe de Simão Pedro tomar a iniciativa de ir pescar e os demais o acompanharem. Que isso se repita também entre nós que somos, que pertencemos a esta igreja deixada por Jesus. Que a gente possa também arriscar a acompanhar o sucessor de Pedro, que já durante séculos teve nomes diferentes. Outrora ele já foi Leão XIII,
em outro momento já foi Pio IX, já foi Pio X, já foi Gregório, já foi Bento XIV, XV, XVI, Paulo VI, já foi João Paulo II, Bento XVI e hoje é o Papa Francisco. Acompanhemos o chefe da igreja, sigamos ele, vamos com ele para a barca, para a pesca. A missão não pode parar. Estamos no século XXI, mas a missão não se esgota, ela só vai se encerrar quando o Senhor, o cabeça da igreja, o chefe, aquele que criou tudo isso, aquele que instituiu a nossa igreja, quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, a missão prossegue. Então vamos juntos, vamos com o Papa. Essas águas tão tempestuosas, tão violentas dos tempos atuais, onde a gente está navegando contra um ceticismo, contra correntes ideológicas contrárias à fé cristã, contra ideologias que não suportam a doutrina católica, mas mantenhamos-nos firmes como igreja. O detalhe do evangelho é que naquela noite eles não pescaram nada. Mas, ao amanhecer, Jesus se apresenta à margem, mas eles não sabiam que era Jesus, e ele diz: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem que não. Aí Jesus pede para eles lançar a rede à direita da barca, e eles vão achar o que comer. Eles lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava, ele disse: é o Senhor. Diante disso, Pedro se joga ao mar, veste sua roupa, porque estava nu, e se atira ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e arrastando a rede com peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas apenas cerca de 100 metros. O final, o desfecho de tudo isso, é que eles que não tinham pescado a noite inteira, melhor momento de pesca, conseguem então um milagre, conseguem praticamente aquilo que seria impossível, uma pesca abundante ao amanhecer, quando praticamente pescar não é a melhor opção. E os grandes pescadores que eles eram sabiam disso, mas obedientes à palavra de Cristo, lançaram as redes e pescaram. E pescaram muito. A rede se encheu tanto, mas não se rompeu. Tiveram dificuldade para trazê-las, arrastá-las até a margem, até onde estava Jesus. Tudo isso aqui é cumprimento do que se foi dito durante a vida de Jesus. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá, arrastará todos a si. E ele ressuscitou. Uma vez levantado na cruz, colocado no sepulcro, ressuscitado, agora Jesus, de novo, arrasta uma multidão de peixes a si. Ou seja, arrasta a multidão de pessoas, da humanidade, daqueles que foram evangelizados, daqueles que foram alcançados. E esses são arrastados, atraídos até Cristo. E a igreja que tem esse papel de ir buscar, de fazer essa pescaria, de fazer essa evangelização, essa comunicação do Cristo e trazer, através da palavra e do testemunho, essas pessoas, essa multidão de peixes, essa multidão de gente, essa multidão de famintos, essa multidão de necessitados, essa multidão de sedentos de Deus, até aos pés do Cristo ressuscitado. E ali com ele, novamente, celebrar a Eucaristia, celebrar a vida, celebrar o dom de Cristo por nós, que se dá através dos gestos em partir o pão e partilhar o peixe, assim como ele tinha feito na ceia eucarística. O Senhor permaneça na nossa igreja sempre, aliás, ele permanece. Nós que nos distanciamos, mas que nós permanecemos na presença dele, nos alimentando de sua palavra, nos fortalecendo da Eucaristia, para termos a ousadia e a coragem de continuar a missão, de lançar as redes, e ainda há muito o que se fazer, e muitos precisam desse anúncio, para também essas pessoas terem a vida que vem de Cristo. Pois, como disse bem Pedro, no final da primeira leitura, não há outro nome que nos dará salvação nesse mundo, a não ser Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.